Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Colossenses, onde que neste capítulo aqui, Paulo, meus irmãos, ele vai alertar contra os falsos ensinamentos e ele mostra que em Cristo Jesus está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência. E também ele vai nos lembrar que somos completos em nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu todo o poder das trevas na cruz. Amém? Mas antes de a gente darmos início, meu irmão e minha irmã, a esse estudo, as pessoas que estão vindo essa sequência de estudos que estamos fazendo, como vocês sabem, antes de a gente iniciar, eu sempre peço a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também que deixem o seu like. Porque, como eu sempre digo, meus irmãos, nos vídeos, esse gesto que vocês fazem ajuda muito a crescer o canal e também ao YouTube a recomendar cada vez mais esse canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver, nestes primeiros versículos aqui, o zelo de Paulo aos Colossenses, dos versículos do 1 até o versículo 5. Vamos ver aí, meus irmãos, do 1 até o 5. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele revela a sua preocupação com os fiéis de Colossos e também de Laodiceia. Mesmo estando longe, Paulo, ele luta espiritualmente por eles, desejando que cresçam na fé, na união e no verdadeiro conhecimento de Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Por isso, meu irmão e minha irmã, que estes versículos aqui, nós aprendemos que o amor e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos unem e nos fortalecem contra o erro e também contra a confusão. Por isso que, para nossa realidade, estes versículos nos mostram que temos que orar pelos irmãos na fé e também pelos que estão enfraquecidos espiritualmente. E a comunhão no amor é uma grande força na caminhada cristã. Por isso, meu irmão e minha irmã, que ore por aquele irmão que está fraco espiritualmente, está fraco na fé, está longe de Deus. Oremos para que esses nossos irmãos voltem-se para Deus e que cada vez mais Deus fortaleça
a fé deles, aumente a fé deles cada vez mais. Amém? E agora, nestes próximos versículos, do 6 até o versículo 8, vamos ver aqui o cuidado com os enganos e também as filosofias humanas. Dos versículos do 6 até o versículo 8. Vamos ver aí. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo, Jesus, como o Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele adverte contra os falsos mestres que tentavam misturar o evangelho com ideias humanas e também tradições vazias. Por isso que Paulo, ele lembra também que o cristão deve permanecer firme em Cristo Jesus, que é a verdadeira sabedoria. Por isso que nestes versículos aqui aprendemos que o evangelho, ou seja, a palavra de Deus, não precisa ser misturada com modas intelectuais ou ideologias. Não. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente. Ele é a verdadeira sabedoria. Por isso que se você, meu irmão e minha irmã, quer buscar ter mais sabedoria espiritual, então busque Jesus, porque Ele é a verdadeira sabedoria. E para nossa realidade, mantenha-se fiel à palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Mantenha-se fiel àquilo que você está estudando e não se deixe confundir por doutrinas que parecem bonitas, mas que afastam você cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mantenha-se fiel à palavra de Deus. Amém? E agora, nestes próximos versículos do 9 até o 10, vamos ver aqui a plenitude de Cristo. Dos versículos do 9 até o 10. Vamos ver aí. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Meus irmãos, nestes versículos, Paulo afirma que toda a plenitude de Deus, nosso Pai, está em Cristo Jesus. E que também o cristão, ele encontra em Jesus tudo o que precisa para a sua salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus é a cabeça de todo principado e também de toda potestade. Jesus sempre será maior do que tudo e do que todos. E aqui aprendemos que não precisamos buscar fora de Cristo o que só Ele pode nos dar, que é a plenitude, que é o sentido e principalmente a nossa salvação. Por isso que para nossa realidade, busque, meu irmão e minha irmã, em Jesus o que falta na sua vida. Busque sempre Jesus, porque lembre-se, Ele é suficiente para preencher todo o vazio do seu coração. Amém? E agora, nestes próximos versículos do 11 até o versículo 15, vamos ver aqui sobre circuncidados em Cristo. Versículo do 11 até o 15. Vamos ler aí. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados
não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, nós vemos que Paulo, ele ensina que o batismo, ele substitui a antiga circuncisão. Pois agora, o que importa é a transformação interior. Que pelo batismo morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo em uma nova vida, para uma nova vida. Por isso que ele também venceu os poderes do mal, triunfando sobre eles a sua cruz, na sua cruz. Por isso que nestes versículos, meu irmão e minha irmã, aprendemos que o batismo, ele nos torna novas criaturas e também que pelo batismo nos dá a vitória em Cristo Jesus sobre o pecado e também sobre todo o mal. Por isso que para nossa realidade, lembre-se sempre do seu batismo todos os dias. Lembre quando você foi batizado, meu irmão e minha irmã. Você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. E não a este mundo, e não ao maligno, mas sim a Cristo. Por isso, viva, meu irmão e minha irmã, como alguém que já venceu todo o pecado, toda a maldade, todo esse mundo aqui, com Jesus. Por isso, lembre-se sempre do seu batismo, porque você pertence a Cristo. Amém? E agora, nestes últimos versículos aqui, do 16 até o versículo 23, vamos ver sobre a liberdade em Cristo e alerta contra o legalismo e também uma advertência contra o falso misticismo e o ascetismo, dos versículos do 16 até o 23. Vamos ver aí. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim, o corpo cresce
como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, nós vamos ver que no versículo 16 ao 19, alguns tentavam impor regras alimentares e também festas religiosas, como se essas coisas fossem necessárias para agradar a Deus. E Paulo explica que tudo isso era apenas uma sombra e que agora a realidade está em Cristo Jesus e não nestas coisas, não em regras alimentares ou festas religiosas, mas sim em Cristo Jesus. Porque, lembre-se, Jesus é o centro da fé e não as práticas externas. Por isso que a verdadeira fé, meu irmão e minha irmã, não está nas aparências, não está nos rituais, não. Mas a verdadeira fé está em estarmos unidos em Cristo Jesus. Por isso que para nossa realidade, não julgue a sua fé por costumes, mas sim pelo amor, pela humildade e também, meu irmão e minha irmã, pela fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nestes versículos do 16 ao 19 nos mostra isso, para a gente não julgar a nossa fé por costumes, mas sim pelo amor em Cristo Jesus. E nos últimos versículos, do 20 ao 23, nós aprendemos também que Paulo, ele critica essas práticas, as práticas de pessoas que fingiam ser muito espirituais. Paulo, ele critica as práticas dessas pessoas que fingem ser muito espirituais. As pessoas fingem ser muito espirituais. Por isso que Paulo critica essas pessoas. Mas também que essas pessoas, além de fingir, elas se baseavam apenas em regras e também proibições humanas. E Paulo mostra que essas coisas têm uma aparência de sabedoria, de ser sábio, mas que essas coisas não têm poder para vencer o pecado. São apenas regras humanas, proibições humanas, e que não nos levam, não têm poder para vencer o pecado. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nos últimos versículos, sobre Paulo criticar a prática dessas pessoas fingirem ser muito espirituais, aprendemos aqui que não é o rigor exterior que transforma o coração. Não é o rigor de fora, não é a parte de fora, mas sim a graça de Cristo agindo em cada um de nós. É isso o que transforma o coração. É Jesus, é o nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, que para nossa realidade, busque viver uma fé viva e verdadeira, não baseada em regras frias, regras humanas, proibições humanas, não, mas sim busque uma fé viva e verdadeira. E também uma fé mais em amor, uma fé em amor e comunhão verdadeiro com Jesus Cristo. Por isso,
Sempre quando você, meu irmão e minha irmã, buscar Jesus, busque por amor a Ele, por ter uma verdadeira comunhão com Ele, e não baseado em regras frias, regras humanas, e sim por amor em Cristo Jesus. Amém? E neste capítulo 2 da carta de São Paulo aos Colossenses, aprendemos aqui, meus irmãos, 5 ensinamentos aprendemos hoje. Primeiro ensinamento, que nós devemos permanecer firmes em Cristo Jesus e unidos no amor. Segunda lição, que não devemos nos deixar enganar por ideias humanas ou tradições vazias. Terceiro, que em Cristo Jesus encontramos toda a plenitude da vida e também da salvação. Quarto, que nós fomos libertos pelo batismo e que nós somos chamados a viver como novas criaturas. E quinta e última lição, que o Evangelho, ele é liberdade em Cristo Jesus. Um não legalismo, nem aparência, mas sim o Evangelho é o amor por Cristo Jesus. Nós temos que buscar Jesus por amor, por ter uma comunhão com Ele verdadeira e não uma fé fingida com regras humanas. Amém? Foi este os 5 ensinamentos que aprendemos neste capítulo 2 da carta de São Paulo aos Colossenses. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos mais um estudo, como eu sempre faço, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal e esses estudos, que sempre no começo do vídeo e no final, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e que deixem o seu like também. Porque cada vez mais que fazem isso, meu irmão e minha irmã, além de fortalecer este canal aqui, vocês ajudam ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que essas pessoas, através deste canal aqui, virão conhecer a palavra de Deus. Amém? E compartilhe este vídeo com algum familiar, algum amigo que precisa ouvir essa palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que, se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.